Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 3 de Carta a Tito, último capítulo, mais um livro vencido. Parabéns para você que chegou até aqui, que está aqui comigo desde... Fala aí, desde quando você está aqui, se você acompanha todo dia, se não, deixa aí nos comentários, aproveita, curte, compartilha, né? Essa mensagem aí com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, estamos aqui desde Gênesis, aqui, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E eu estou aqui no Instagram, desde Gênesis, cheguei aqui no YouTube lá pelo meio de Reis, não sei se primeira ou segunda Reis, e aí desde então eu continuei e depois quando eu comecei o Novo Testamento, então eu fiquei direto só aqui no YouTube mesmo. E é isso, e a nossa comunidade vai crescendo aos poucos, né? Às vezes eu faço umas conversas, na verdade eu tinha um curso, e aí eu fazia umas conversas com o ChatGPT, ele fala, não, mas o seu conteúdo não é para qualquer público, não é para um público muito grande, seu conteúdo é bem específico, é isso que eu vejo realmente, sabe? É quem realmente gosta, se interessa, tem interesse, né, nessa questão de ler a Bíblia, então é isso, nem todo mundo está disposto, mas quem está cola aqui com a gente, que em nome de Jesus a gente vai chegar ao final da Bíblia e tem sido de grande proveito, de grande valia, de grande crescimento. Acredito que, tem sido diferencial para você também, porque aqui a gente passa por partes importantes, partes não importantes, entre aspas, partes que ninguém quer falar, né, que é muito controversa, muito polêmica, mas aqui a gente lendo assim, a gente faz ali uma leitura corrida e não dá para escapar de nada. E é isso. Então, vamos que vamos para o nosso último capítulo e amanhã finalizamos então as cartas de Paulo. Aí depois a gente tem algumas outras cartas antes de Apocalipse. Mas amanhã finalizamos as cartas de Paulo com uma carta muito especial, a Filemon. E é isso, mas vamos pensar em hoje, vamos focar aqui no hoje, ver o que o Senhor tem para falar, compartilhar conosco, amém? Está comigo? Vamos lá, amém? Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos, de poder te ver, te contemplar, te servir, te obedecer, o Rei das nossas vidas, da nossa alma. Em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Senhor quem nos liberta de vícios, de todo mal, de todo cativeiro, Jesus. Obrigada por libertar a nossa mente, o nosso coração. Continue a fazer isso através desses vídeos. Capacita-me, encha-me. E em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo sente ao lado de cada um dos que acessar esse vídeo, para que assim eles possam ter seu entendimento próprio a respeito da palavra de Deus. Nós oramos, colocamos diante de ti, te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vamos lá, vai dizer assim. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém,
Quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos, mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar o irmão Ártemas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo o que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. E aí, gente, peraí. Deixa eu aumentar aqui. E aí, é isso. Finalizamos então a carta a Tito. Eu tinha falado que essa era a última carta, né? Parecia ser a última carta, assim, de Paulo. Mas não, eu acho que a última mesmo, assim, nos finalmente, foi a de Timóteo, aquele último capítulo lá de 2 Timóteo, né? Que a gente vê até mesmo uma certa referência a isso, ele falando que realmente sabia que não demoraria muito. Enfim, mas como nós sabemos, a Bíblia não está em uma ordem cronológica, não essa. Existe aí uma Bíblia cronológica, inclusive, para quem gosta, né, de estudar assim, eu faço, eu recomendo bastante, eu já tenho ela. Li ela uma vez e foi bastante útil, proveitoso, assim, me deu bastante crescimento em relação a isso. Mas voltando aqui para o livro, para esse final da carta a Tito, né? Então, Paulo mais uma vez vai recomendar ali que ele seja um exemplo em tudo, que ele seja bom. E aí eu quero atentar aqui a gente para essa parte do versículo 5, que fala, do versículo 4, que vai falar assim: porém, quando Deus, um pouco antes, versículo 3, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ou seja, nós já vimos então que Tito estava ali numa cidade onde as pessoas eram preguiçosas, mentirosas, né? E ele vai falar que as pessoas em geral, né, tem essa natureza aí de briga, inveja, ciúme, isso e aquilo, o que mais? Tinha todo tipo de desejo carnal. Ele começa esse capítulo falando para eles aconselhar a não falarem mal das autoridades, a não, né?
a não falarem mal de ninguém, ser calmos, pacíficos. E aí ele vai dar uma justificativa por que eles deviam ser assim. Ele vai falar, nós temos essa natureza, sabe? Quanto mais você alimenta isso, mais difícil vai ficar e o mundo nunca vai parar. Mas Jesus e Deus, sabendo disso, ele não mandou Jesus Cristo porque vocês eram maravilhosos. Nossa, porque alguns aqui, tipo, não tinha isso. Tinha um coração assim puro, bom, fofinho. Não. Ele mandou o seu filho mesmo sabendo disso. Mesmo sabendo a miséria que vocês eram. A dificuldade, sabe? E aí, então ele mandou Jesus. Então vamos ler de novo essa parte. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então Jesus foi nos dado, mesmo diante dos nossos erros, mesmo que a gente fosse todo estragado, todo cheio de coisas impuras e de pensamentos impuros e de comportamentos horrorosos. Então Deus nos mostrou a sua compaixão, nos dando um Salvador quando nós ainda falávamos mal dele, sabe? Então, como nós não podemos fazer isso uns pelos outros? Como nós não vamos responder a isso, sabe? Se Deus nos amou quando nós ainda éramos ruins, como nós não vamos então, agora que outros às vezes não conhecem a palavra de Deus, como nós não vamos responder com: cara, eu sei, eu já tive nesse lugar antes, então eu preciso ser generosa. Eu sei que Jesus também morreu por ele, Jesus vai encontrá-lo, mas como você foi encontrado, sabe? Sabe, muito provavelmente, sei lá, uma pessoa, talvez tenha sido aí um referencial, ou alguém teve compaixão de você, ou enfim, sabe? E agora nossa obrigação, nosso dever de cristãos, de assim agir com os outros, sabe? Pessoas que ainda estão com malícia dentro de si, com inveja, com ira, com raiva. A gente vai precisar rever os nossos comportamentos, sendo que um dia nós estávamos nessa condição, né? E aí, outra parte que eu acho interessante é que ele vai virar e vai falar assim: evite as discussões tolas, as longas listas de nome. Paulo, ele de antepassados, as brigas, os debates a respeito da lei dos judeus, essas coisas são inúteis e sem valor. Paulo, ele por diversas vezes ele vai falar sobre isso, ele vai colocar ali a graça de Jesus, como Jesus veio ao mundo, como Jesus restaurou, salvou, curou, andou, ele foi, e ele no máximo ele chegava, ele sentava, ele tirava as dúvidas das pessoas, ele lia as escrituras, ele ensinava, ele falava sobre isso, mas ele não ficava ali debatendo com aquelas pessoas que, às vezes são muito inteligentes, são muito intelectuais, querem saber de tudo, querem questionar tudo. Então, Paulo, ele dá essa mesma recomendação: evite isso, evite entrar nessas discussões, evite, sabe? Jesus é um só. A palavra de Deus, todo o evangelho, até mesmo a Bíblia, até mesmo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele é resumido em uma só coisa. Ele é resumido na graça de Jesus, que Jesus veio ao mundo, sabe? Pelos seus e para os seus, curou, tirou o pecado, sabe? Por aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Então é isso que importa, é isso que você deve fazer sua vida útil e estar aí a todo vapor para cumprir e
Não é liberar não, e transmitir isso, né? Então, Paulo, ele fala em praticamente todas as cartas, não fica nas discussões tolas, não. E aí, aqui no versículo 10 vai falar, se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Que, né, em outras versões vai falar, se alguém tiver, né, falar alguma heresia, for um herege, então você vai aconselhar essa pessoa 1, 2 vezes. Depois disso, querido, manda beijo e abraço e fala, olha, você não quer a verdade. Se você quer ficar aí com esses seus pensamentos, então a palavra de Deus já chegou até você. Então é isso. E aí ele finaliza falando ali que vai mandar Arquipo ou Tíquico, Ártemas ou Tíquico, e que quando eles chegassem lá então, né, para não deixar essa obra solta. Então, missão é isso, gente. A gente não delarga na mão de alguém, uma cidade, uma pessoa, enfim, qualquer coisa que você esteja aí sob responsabilidade. Outro chega, continua o trabalho para você então poder continuar, enfim, fazer outra coisa, que foi o que Tito fez, né? Paulo ali recomenda ele ir se encontrar com ele de volta. E é isso. Então, a carta de Tito finalizamos dessa forma. Beleza, amanhã, se Deus quiser, finalizamos a semana então com a última carta de Paulo. Deus abençoe. Tchau, tchau.